Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pela Boca Nasce a Saúde. Um podcast que vai dar que falar. Abre-te boca! E hoje tenho uma convidada muito especial não só por ser também uma ex-colega de curso, portanto fomos colegas durante a nossa licenciatura em Medicina Dentária, mas também porque trabalha aqui um tema espetacular dentro da medicina dentária que vai complementar muito o trabalho não só dos médicos dentistas, mas também de outros profissionais de saúde. Não me vou alongar muito mais, vou passar então aqui a palavra à minha querida Rita Sousa Tavares. Olá, Rita! Olá, Iola. Obrigada pelo convite. Foi mesmo uma honra, porque o nosso trabalho é mesmo coincidente, não é? Tudo o que temos feito ao longo destes mais de 20 anos, que já são mais do que 20 anos, todo este trabalho que nós temos feito tem sido mesmo para o mesmo ponto, que é a saúde dos nossos pacientes, não é? E muitas vezes eu sinto, e pelo menos foi isso que eu senti nos últimos 20 anos, que foi não querer tratar as doenças, querer tratar a saúde dos nossos pacientes. Vou-te só pedir uma coisinha, Rita. Diz-me. Desculpa. Vais-me fazer as honras da casa. Vira a ampulheta. Bora, vamos lá. 1, 2, 3 e começa o tempo. E começa o tempo. Eu não queria cortar aqui o teu raciocínio, mas realmente o que eu sinto é que estes 20 anos de experiência, na realidade já são 30 dentro da medicina dentária, Claro. portanto é muito tempo a ver bocas, é muito tempo a ver pacientes, mas também é muito gratificante nós percebermos que conseguimos mudar a vida dos nossos pacientes, não é? E tu tens tido um trabalho espetacular, não é? Não é por acaso que também fundaste aqui o Instituto Respirar e trabalhas em ortopedia funcional dos maxilares, que é um bocadinho diferente daqui da ortodontia, mas eu gostava que tu explicasses especificamente às pessoas que estão lá em casa e que acham que a ortopedia funcional dos maxilares é o mesmo que a ortodontia, mas temos aqui várias nuances. Conta um bocadinho. Bem, na realidade, parecem a mesma especialidade, têm a mesma raiz. Contudo, a ortopedia funcional dos maxilares, nós vamos fazer uma reabilitação neuro-oclusal, nós vamos trabalhar toda a tábua óssea e as cadeias musculares, enquanto na ortodontia nós fazemos forças pesadas para movimentar os dentes naqueles ossos. Como os nossos ossos têm capacidade de remodelação a vida inteira, se nós não tivermos inflamação latente, se nós não tivermos outros problemas, nós vamos conseguir remodelar os maxilares e formar um rosto mais simétrico, uma melhor função, por exemplo, a mastigação e a deglutição. Foi neste trajeto que eu, mais tarde, comecei a estudar também a respiração. Claramente, quando saímos da faculdade, saímos todos com aquele sonho da ortodontia, não é? Fomos estudar a ortodontia. E depois de estudar a ortodontia, fui estudar a odontopediatria e nada me estava a fazer bem feito, porque não fazia sentido para mim fazer extrações eletivas, não era? Tirar pré-molares ou tirar sisos. Se nós nascemos com esses dentes, não os iremos perder numa falsa premissa de ganhar espaço. E então essa questão estética caiu e eu fiquei muito mais atraída pela questão funcional. Função, claro. Fui estudar a ortopedia funcional dos maxilares, estudei e depois fazia-me sentido a respiração e fui estudar a respiração. Principalmente porque o maior desafio que eu tive foi uma filha que não respirava bem, não é? Conta-nos um bocadinho. Então, a minha segunda filha nasceu e ao final de um ano amamentei e fiz tudo o que sabia de melhor, até porque eu acho que se nós estudamos na faculdade tantos anos, ou no nosso tempo 6 anos, para sermos boas médicas dentistas, também para ser mãe também deveríamos estudar o importante, porque ninguém nasce ensinado, não é? E foi nesta pesquisa que comecei também a pensar, se a minha filha com 1 ano começou a fazer uma infecção respiratória, eu vou ter que perceber porquê, e mais a fundo estudei a técnica Buteyko, não é? Com o Dr. Buteyko, pela escola americana, que foi como o Patrick, não é? Que fez o Oxygen Advance e outros livros que também toda a gente conhece. Fiz essa formação durante 3 anos para aprender a respirar, para ensinar a minha filha a respirar e transpus para, embora não seja uma especialidade em Portugal, transpus para a clínica e é muito mais fácil hoje em dia ter resultados excepcionais na ortopedia funcional dos maxilares quando consigo pôr os meus pacientes a respirar bem. Tu tens uma frase que é a minha frase de eleição em relação a ti, que é: nariz que respira não entope. Não entope.
não é? É que não entope mesmo. Quando nós estamos com alguma sinusite ou rinite ou uma alergia sazonal, nós, se forçarmos a respiração nasal, nós conseguimos permitir que a ventilação melhore também a inflamação dos cornetos. Portanto, vamos conseguir respirar muito bem. Há uma frase também que às vezes vemos passar nas redes, que eu já há mais de 10 anos que eu uso, que é uma frase do Dr. Boteico, que diz que nós devemos comer pelo nariz tantas vezes como as que respiramos pela boca. Exato. Ou seja, evitar. Esta frase é altamente assustadora, mas na realidade, se nós formos pensar que a boca não foi um órgão inventado para respirar, foi para mastigar, para comunicar, para deglutir, para falar, é esta questão da comunicação, não é? Claro. Não podemos usá-la para respirar. E o nariz, quando nós respiramos, fica isento e produz óxido nítrico e faz com que não entremos em engasgos, por exemplo. Há muita gente que se engasga. Eu tenho pacientes com 40 anos que se engasgam. Tenho pacientes com 70 anos que se engasgam. E isto não é normal. Mas também não é normal um bebê ter cólicas, um bebê se engasgar. Portanto, há toda uma alteração muscular e por isso eu hoje em dia não consigo de todo dissociar o que é motricidade, oclusão e respiração. Exatamente. Que vais aí falar também um bocadinho do teu método, não é? Que é o método MORE. Que é motricidade, oclusão e respiração. O método MORE veio daí. Porquê? Porque muitas vezes os colegas me perguntavam ou então encaminhavam os pacientes, acabavam o tratamento ortodôntico ou estavam com questões de abfração, que são aqueles desgastes nos colos, não é? E achavam que era da escovagem ou da pasta e não é. Muitas vezes são os vetores de força da oclusão que não estão bem direcionados. Exatamente. E por isso nós vamos ter que remodelar. Se nós tirarmos um dente, esse osso perde-se. Se nós dermos o estímulo adequado ao dente, esse osso recupera-se. E por isso nós chamamos reerupção e não extrusão, como nós aprendemos na faculdade. E existe também muita questão lá está, do bruxismo, não é? E para além do bruxismo, que estavas há pouco a falar, que tem a ver com esse desgaste da perfração, também há outra questão que é os nossos pacientes, chegam muitas vezes à clínica pacientes que estão a ter recidivas portanto, dos tratamentos ortodônticos que fizeram. Não é? Muitas vezes porque não há uma oclusão. Da ortodontia, também da dentistria e da prótese fixa, não é? Quantas pessoas perdem implantes ou partem coroas ou partem restaurações. Porquê? Porque há todo um esforço muscular que não foi avaliado nem foi tratado. Então, se nós não tivermos a noção de como os bucinadores, os orbiculares, os músculos infraioideus se movem e qual a função e quais a pressão que aqueles dentes sofrem, vamos ter muitos bruxismos, mas também vamos ter muito briquismo, que pouca gente fala, não é? Que é aquele apertamento. Exato. Que não faz barulho, portanto ainda é mais difícil de diagnosticar. E sempre que nós estamos a pensar no nosso paciente, nós temos que pensar que nós nascemos para ser livres. E os nossos dentes também fazem parte dessa liberdade. Ninguém gosta de viver apertado e os nossos dentes responderão mal se assim lhes acontecer. Se apertarem com contenções fixas ou, por exemplo, com placas de bruxismo. Pode calar alguma coisa dos sintomas, mas nunca vai tratar a causa. Não somos livres e os nossos dentes também. Claro. E o mais importante é efetivamente tratar a causa raiz do problema, e cada vez aprendemos mais isso, não é? Tu também agora, recentemente, terminaste uma especialização dentro da medicina dentária funcional, dentro da medicina funcional e integrativa, que também faz parte do meu caminho, e por isso é que nós conseguimos falar a mesma linguagem, não é? E que é realmente fantástico. Portanto, quando um paciente, quando alguém entra no teu consultório, o que é que tu observas logo que a maioria dos nossos colegas nem sempre conseguem observar? Eu, na realidade, observo tudo. Não quero estar aqui a dar spoilers ou as pessoas ficarem melindradas, mas quando entram no gabinete, desde o tipo de marcha, da forma como se sentam, da forma como respiram, como engolem a saliva, como, por exemplo, quando conversam, se mexem outros músculos da face, não é? Como os músculos dos olhos, se têm tiques, não é? Aqueles gatilhos. Todas essas questões nós temos que avaliar. Porquê? Porque nós somos um todo e esse todo começa
numa faixa que começa na língua e acaba, como eu costumo na brincadeira dizer aos meus pacientes, nas unhas dos pés. E então é assim, quando um paciente tem alguma restrição dessa faixa, vai-se notar na boca, e a boca é mais fácil de se tratar. É muito mais fácil tratar a boca pela boca do que, por exemplo, uma pessoa que anda em pontas dos pés, que não apoia o calcanhar. Ou, por exemplo, uma criança que não gatinha, começa a marcha aos 11 meses, ou um ronco, um ressonar, é muito mais fácil tratar pela boca, não é? E como nós dizemos, pela boca morre o peixe. Desculpa não estar aqui a mexer no teu livro, mas pela boca morre o peixe, e nós também somos captados logo ali no disparate pela boca, e o nosso corpo irá compensar e adaptar-se, não tendo qualquer necessidade disso. E tu atendes pacientes a partir de que idade? Eu como te disse, comecei na ortodontia e na odontopediatria, portanto eu comecei as minhas consultas com grávidas, não é? Exatamente. E por isso, quando nós... Isto era uma rasteirinha. Rasteirinha não, já vai um trambolhão. Porquê? Porque eu comecei com as grávidas, portanto uma grávida que faz uma consulta pré-parto, não é? Em que já estamos a falar sobre as condições da amamentação, a postura do bebê. As minhas grávidas, como eu costumo dizer, os meus bebés, quando nascem eu recebo a fotografia dos bebés e às vezes eu olho e penso, bem, já tem uma assimetria da face, temos que trabalhá-lo urgentemente. Depois os pais agendam essa consulta inicial, normalmente no primeiro mês. Se houver algum problema antes, eles também comunicamos por WhatsApp. E então vamos lá começar a trabalhar. Normalmente, nesta primeira fase, fazemos o aconselhamento à amamentação, a preparação do bebê, porque às vezes não é o freio que está a impedir, é o tónus do pescoço, um torcicolo congénito, só mama de uma maminha, ou tem muitas cólicas, tem muito refluxo, não há capacidade de dormir, e o sono é o mais importante, e a família tem que dormir também. Portanto, há várias questões, mas, contudo, tenho pacientes, sendo que dos mais velhos têm... Nos Açores, uma senhora com 80 anos e aqui uma senhora com 76 anos foi a paciente com mais idade que eu recebi. E ficaram resolvidas. Esta senhora com 76 anos, penso eu, tinha alguns nódulos na tiroide devido à tensão da fáscia. Ficou resolvido. E ficou resolvido tudo. Deixou de fazer fármacos. Portanto, nós fazemos uma consulta integrativa, não é? Exatamente. Como tu sabes, Exatamente. Não trabalho sozinha, temos nutricionistas para quem eu encaminho, tenho as médicas dentistas como tu que me ajudam imenso. Esta paciente, a causa principal era não segurava a prótese removível. Pois. E o neto está a ser tratado por nós, e ela lembrou-se que se calhar tinha a mesma língua que o neto. Okay. Porque a prótese removível não conseguia ficar parada. Não tinha retenção nenhuma, e ela não tinha condições económicas ou não queria. As pessoas sabem o que podem ou o que não podem fazer, e realmente ficou o problema resolvido. Era uma questão muscular. Ok, que interessante, muito interessante. Até porque eu na realidade, como eu até tenho uma paciente que fui vê-la ao hospital, a bebê nasceu e fui vê-la ao hospital. Isto já há muitos anos atrás, portanto já estou a falar de há 20 anos atrás. Portanto, esta noção do todo e esta noção de acompanhar as grávidas vem logo desde o início. Eu acho que nós, sem querer, começamos a ser integrativas logo de início, não é? Porque quando começamos a perceber as dificuldades do nosso paciente e o que é que nós podemos ajudar, começamos também a mudar a nossa prática clínica, não é? Porque inicialmente é um trabalho muito mecanicista, é muito técnico, não é? Nós pomos muito o chapéu do técnico. Chegamos ali, tem uma cárie e vamos resolver. Quando percebemos que a medicina dentária pode ir muito mais longe e faz muito mais sentido ajudar as pessoas em mais aspectos que nós conseguimos fazê-lo, não é? Portanto, daí o interesse por esta área tão integrativa e que para mim é tão bonita. Sabes, eu acho que isso também tem a ver com o background, com a família que tu tens. Se a tua família for mais acolhedora e sempre se pensou em tudo, eu via isso, né? Os meus pais sempre se preocuparam também muito com as causas e com cada um na sua área profissional, mas sempre trabalharam tudo muito por um todo, não é? E por isso eu acho que nós também vamos aprendendo, e é esse o exemplo que eu também quero dar e penso que tu também ao teu filho, claro, e às minhas filhas. O António, a primeira vez que foi osteopata,
tanto o nosso osteopata, que é fisioterapeuta também, o Pedro, o António foi para as mãos do Pedro com 10 dias. Portanto, Claro. ele nasceu e assim que foi possível, ele foi para as mãos do Pedro. Foi à pediatra e depois foi ao Pedro. Portanto, ele nasceu de cesariana, teve que ser porque a minha condição de saúde Sim, teve assim claro. o ditou, e ele de facto é uma criança perfeita e é fantástico. E também tivemos ali sempre muita atenção à amamentação. O António também mamou até aos 5 anos. Mas Eu acho que se houver um conforto e está tudo bem, as mulheres que não conseguiram amamentar, está tudo bem na mesma, porque a culpa não foi delas. Só 5% das mulheres, eu achava que era 10%, hoje a falar, como eu te disse, a falar com uma pediatra, a pediatra dizia-me não, são 5%. Está a estudar, só 5% das mulheres é que não conseguem amamentar, portanto o erro é dos profissionais de saúde que acompanham, é a falta de conhecimento, dão 1 hora de amamentação na faculdade e acham que per si já funciona. Não há automatizações destas questões. Se tu não sabes amamentar, se tu não sabes ver os problemas que este bebê tem, as restrições que este bebê tem, nunca vais conseguir apoiar a amamentação em condições. E as mulheres têm uma frustração brutal. Eu tenho milhares de casos em que é como digo, são quase 30 anos, não é? As mulheres choram sempre. Há mulheres que nem tocam no assunto. Exato. E dizem, não vou falar sobre isso. Portanto, a dor que as persegue é gigante, e a culpa... É uma culpa e uma sensação E a culpa de falhar, não é das mulheres, a culpa não é das mães, a culpa é de certeza dos profissionais de saúde. que não apoiam. É de certeza. Porque quando eu dou um diagnóstico baseada nos anos de experiência que tenho, com a equipa toda que tenho atrás de mim, com tudo o que tenho vindo a estudar nos últimos anos, e a pediatra que nunca amamentou diz, não se preocupe com isso, que ele também já está com o biberon e está tão bem. Então, está a ganhar peso, está muito bem. Ou estas questões do peso, e eu digo isto aos meus pacientes, não é para vender na feira a peso. Vamos pensar noutras características. Exatamente. Ou como, por exemplo, um paciente, agora saltando o termo da amamentação, um paciente com os sinais óbvios de uma intolerância à proteína do leite de vaca, e eu digo assim, olha, na minha opinião, devíamos suspender por 3 meses só para perceber como é que está a criança a reagir. Uma criança com 6 anos, e ela disse, a sério, é que a pediatra diz como está a crescer pouco. Era para dar iogurte ao lanche e mais leite ao pequeno almoço. Pois. E é assim, há 20 anos atrás ou há 30 anos, a comida que nós ingeríamos não é a comida que nós ingerimos agora. Claro. Os pães eram mais duros, as carnes eram outras, os leites não tinham nada a ver com o leite de agora. Sem falar da quantidade de açúcar para fermentar o pão, na quantidade de açúcar que Não se põe tem nos nada a ver em iogurtes. nada, já viste? Tem Não, nada. não tem a ver com a densidade, não é? O facto das Completamente pessoas hoje em diferente. dia acharem que comprando um pacote com um puré de fruta estão a dar fruta às crianças é um crime. Mas é o que a sociedade lhes está a transmitir. É o que a sociedade lhes está a transmitir, não é? Pois é mais fácil. Depois não mastigam tanto, depois vão ter problemas de... E agora o que me arcadas. acontece esta semana, não é? Ainda esta semana, a semana passada me aconteceu foi os adolescentes me pedem jawlines, mogging. Sabes o que é mogging? Não sei. Não, porque o teu filho ainda não chegou a essa idade. Ainda não. Mas moggings é umas coisas que é no TikTok, que é ter uma aparência perfeita com um rosto perfeito, de príncipe da Disney, ou seja, toda a face musculada. E então vendem-se umas borrachas na internet para mastigar. Ora, pois, que se nós respirássemos bem e mastigássemos comida de verdade, não tínhamos as bocas tão pequenas, tínhamos uns sorrisos muito mais amplos, éramos mais saudáveis. Efetivamente. Não havia duplos queixos e havia uma jawline perfeita, ou seja, um ângulo da mandíbula eficaz de mastigação, não é? Exatamente. E hoje em dia só comprar plásticos na internet que vêm, sabe Deus de onde, para se porem na boca para treinar a mastigação, pois treinem com bifes. Deve ser de plástico, ainda por cima, não é? Pois é isso. Cheio de BPAs. Mas eu penso assim, se antigamente todas as casas portuguesas tinham um martelo para martelar os bifes, Pois é. e hoje em dia as mães dizem assim, esta carne não presta para nada, devia ter mandado fazer hambúrgueres. Tá muito É um moderno. conceito evolutivo que não vai dar para os moggings nem para a jawline. Desculpa. Pois não. Mas olha, eu lembrei-me de uma coisa. Há muita gente que chega com esta premissa de isto hoje em dia, usar aparelho é moda. Mas lá está, tem a ver com esta questão da genética,
tem a ver com um estilo de vida que vai... A parte Sabes que eu não da acredito na epigenética, não é? Pois, eu só acredito em epigenética. A genética e a epigenética, porque na realidade eu digo muitas vezes, a genética é o tacho e é aquilo que nós fazemos, não é? Aprendemos a fazer com os nossos pais, mas nós já não estamos aí. Eu não acredito na genética, sabes que eu já não acredito na genética há muito tempo. A genética são, eu digo sempre, a genética são 10%, os outros 90% é aquilo que tu fazes da tua genética. O que tu fazes da tua genética é que é importante, ou seja, a epigenética. Se tu tens asma, tu vais achar normal o teu filho ter asma. Se tu tens... se tu tens uma escoliose, vais achar normal o teu filho ter uma escoliose. Mas, se calhar, se nós tratarmos a escoliose à nascença, se nós pensarmos que não basta pôr os dentes de uma forma alinhada, harmoniosa, ou como muitos colegas, que é assustador ainda tirarem pré-molares para ganhar espaço, isto é uma mentira. Isto é uma mentira gigante. Isto é vender engado por lebre. Porque quando tu tiras um dente, tu fechas o espaço, ou seja, o espaço ainda vai ficar menor. Os dentes ficam alinhados, mas aquela língua, aquelas estruturas, a respiração, a mastigação, a deglutição, vai estar tudo condicionado num volume ainda muito mais pequeno. E o que é que isto vai acontecer? Uma rotação mandibular. E depois a cintura escapular e a cintura pélvica vão tentar compensar. Exatamente. E vêm as escolioses, e depois vêm os coletes de Boston, e depois vem o quê? Depois vêm as botas, da perna não sei o quê. Depois claro. vêm as palmilhas, depois vêm os óculos. Não é? Portanto, e depois, isto é uma consequência. E se tu fores reparar, todos os pacientes que têm aparelho, têm óculos, muitos têm palmilha, mas o próprio dentista não averigua isso, estão a tentar fazer uma restauração, imagine, quando põem um papel de articulação para ver a oclusão, não reparam se o paciente sequer tem a perna cruzada. Exatamente. Então, eu estou sempre a dizer, e eles ficam um bocado, eu assim, olha, quando vai ao cabeleireiro também não pedem para descruzar as pernas, é para o cabelo ficar direito, aqui é para os dentes ficarem direitos, mas estou sempre a dizer, descruza as pernas. Eles até devem achar bem, ela tem aqui algum misticismo à volta da perna cruzada. Não, não é? Não é postura. É a simetria e a postura. Assim como, por exemplo, eu dou sempre um exercício, toda a gente sabe que eu dou este exercício, que é um exercício de mastigação bilateral, alternada. E as pessoas dizem assim, sim, eu estou sempre a dizer para mastigar de boca fechada. Eu estou sempre a dizer ao meu filho para mastigar de boca fechada. Não basta dizer. Temos que dar condições e depois criar esse hábito. Porque antigamente era uma questão de educação. Tens que sentar direita, com os 2 pés assentes, não sei o quê, não andes com os pés para trás. Hoje em dia, as crianças comem com um pé debaixo do rabo e nem notam. Os pais nem notam. Já o facto de eles estarem sentados acham um luxo. Mas o facto da criança não estar sentada é um sinal de alerta também. Tem a ver com essas questões sensoriais, não é? O facto de uma criança não aguentar uma camisola de lã sobre a pele ou não aguentar uma textura de cogumelos ou de papa ou bacalhau, não é? Há adultos que não vão comer a restaurantes nas festas onde há bacalhau, porque engasgam-se com bacalhau. Há vários que não comem grão, porque se engasgam com grão. E a quantidade de pacientes que nós temos, e eu sei que tu sabes disto, mas às vezes os colegas nem se apercebem disso, que não engolem comprimidos. E não é pieguice, é uma incapacidade física da base da língua. Exatamente. É uma incapacidade física, porque não conseguem gerir sequer nem a mobilidade da língua, nem a deglutição, e aí já vamos falar dos pais cranianos, não é? E nem a apneia respiratória, não é? Porquê? Porque nós precisamos de uma apneia perfeita para engolir. Se o nosso nariz está sempre na dita apneia, quando tu vais engolir, não sabes para que lado é que o alimento está a ir. Então tens que tentar gerir de outra forma, não é? Claro. E depois, é uma síndrome vagal, é idiopático, é viral, é vaidade. Eu fico furiosa, mesmo, furiosa. Sai de mim, desculpa. É mesmo, mas é que se nós não... de certa forma, não passarmos esta informação, educarmos, darmos esta literacia ao nosso paciente... Eu fico furiosa com os colegas. Eu fico furiosa com os colegas que humilham o paciente que não consegue engolir um comprimido. Que humilham o paciente porque ele é piegas e não come o bacalhau. Que humilham por uma incapacidade física que eles próprios não sabem diagnosticar. Pois, exatamente. Então eu estou sempre a dizer, e este ano vamos ter este mote também nas jornadas, não é? Que é, ninguém diagnostica o que não conhece. Exatamente. Portanto,
Exato, eu entendo a parte da falta de conhecimento da parte dos profissionais e depois, claro, quem sofre é o paciente, não é? Que podia ser muito mais bem resolvido todo um quadro quando há esta integração e quando é transdisciplinar, multidisciplinar, não é? Claramente. Que é isso que nós estamos a tentar trazer aqui para dentro, para a nossa medicina dentária, não é? E olha, explica-me a ligação entre a forma como a pessoa respira e a postura que tem. Como é que isso funciona? Explica-me um bocadinho aqui o mecanismo. Fácil? Ou viagem? Se for para fazer fácil, nós pensamos assim: se nós respirarmos pelo nariz, nós só conseguimos ter uma respiração total pelo nariz quando a boca está fechada. Então imagina, se tu tiveres uma restrição muscular, ou se tiveres, por exemplo, um freio posterior, um freio lingual posterior, a mandíbula vai rodar para trás. Exato. Se o for baixo, se tiver o ióide muito próximo da língua, vai rodar para a frente, fica um prognata. Portanto, tem aquela tendência genética que estávamos a falar, mas depois tem a epigenética a não ajudar. Não ajuda. Não é? E então o que é que acontece? A língua não cresce. Ou seja, a língua não faz força suficiente. A língua fica hipotónica, não é? Quando nós andávamos na faculdade, até às trissomias dizíamos que havia uma hiperglossia. Não era? Que a língua era grande demais. A língua era só mole demais, estava ali esparramada. Então nós temos que treinar os músculos. Pois. E estas modas de hoje em dia, que treinamos tudo do pescoço para baixo, esquecemos muitas vezes de treinar do pescoço para cima. E então quando a língua consegue subir, porque a arcada tem o perímetro adequado, porque os músculos têm a força adequada, porque não há restrições cervicais, e a língua está aqui também. E a língua está aqui também. A língua vai até ao ióide, ou seja, a língua vai até ao pescoço. Exato. Então, a língua fica acoplada, nós já temos força para ter um selamento labial, como nós as duas temos, não é? Que como nós as duas temos uma boa genética, não é? Como se diz, tens sorte. Não é só sorte, porque nós temos pessoas muito próximas de nós que são respiradoras orais e supostamente com a mesma genética. Portanto, não é só a genética, é aquilo que fazemos com ela, mas conseguimos selar os lábios ou ter os lábios fechados, não é a boca fechada, porque a maior parte dos pacientes fecha os dentes a achar que está fechado. A boca. É fechar os lábios, selamento labial, sem força muscular, sem estar a fazer força no pescoço, força na cervical, força nas bochechas. Não, força no mento. Não é? Quantos de nós pacientes que têm incompetência do lábio superior, não é? E depois vêm as técnicas de infiltração, não é? Ui. E depois vêm a dizer assim, porque este sorriso é gengival, mas o sorriso é gengival porque os dentes tentam se aproximar da mandíbula que está, que não mexe. Exato. Então, se nós rodarmos a mandíbula, o sorriso gengival vai desaparecer. Portanto, era uma questão funcional. Então, para respirar pelo nariz, temos que ter capacidade esquelética e muscular para respirar. Fechar a boca, porque a boca não é um órgão respiratório. E, claro, depois também temos de ter a certeza que não há obstruções nasais que só acontecem por compensações da respiração oral. Pronto, e aí, quando tu percebes essa situação, normalmente vais encaminhar para o otorrino para ver. Mas é muito raro. É muito raro, Iola. A maior parte dos meus pacientes já vêm do otorrino, já vêm encaminhados para o otorrino, porque a ventilação nasal está mantida. Se tu pedires aos teus pacientes para respirar pelo nariz, eles fazem, ou até com barulho, não é? Pois. Mas passa ar. Mesmo que não passe ar numa narina, o nosso corpo é funcional e é de excelência no seu trabalho, não é? Por isso nós conseguimos respirar por uma narina e não precisamos de respirar pela outra. Eu faço uma dieta respiratória, ou seja, se tu não precisas comer muita comida, precisas comer a comida ideal, também não precisas de respirar muito ar, precisas só de respirar o bocadinho necessário. Pois, isso é tudo preciso. Lá está um bom diagnóstico. Automatizar. E um bom diagnóstico para ajudar ainda mais o nosso paciente. E esta respiração oral versus nasal, o que é que muda concretamente no corpo quando uma pessoa respira pela boca de forma habitual? Quando tu olhas para uma pessoa e vês, aquela pessoa é respiradora oral. Olha, é logo, não é? Em 2007, imagina, 2007 foi há quase 20 anos, a Organização Mundial de Saúde fez um estudo em que dizia que 70% da população mundial respira mal. Há de ter agravado. Ainda para mais deu-se o Covid, houve muitas alterações. Há de ter agravado.
Em 2017, a Sociedade Europeia da Respiração disse-nos que as doenças respiratórias eram a principal causa de morte e comorbilidades do mundo. E realmente é verdade. Quantas vezes nós tivemos que ficar, eu não, mas em casa com os nossos filhos com bronquiolites, com gripes, com infecções respiratórias, e as pessoas a partir de uma certa idade estão sempre com as vacinações, com as alterações respiratórias, pneumonias, bronquites, bronquiectasias, todas essas questões são questões respiratórias, e isso faz com que nós consigamos perceber que realmente a maior parte da população não consegue respirar bem. E quando nós estamos a respirar, nós vamos ter que pensar, só podemos respirar pelo nariz. Quando eu olho para uma pessoa que tem uma respiração mista, basta acontecer qualquer coisa, um pólen, para passar logo para a respiração oral. E por isso a pessoa diz-me assim, eu só respiro pela boca quando estou com o nariz entupido. E o que é que eu digo? Nariz que respira, não é top. Não é top, não é? Então vamos pensar. A postura muda, porque se a boca está aberta, o peso da cabeça não vai estar o mesmo no pescoço. Então imagina, se o teu queixo for para a frente, ficas com uma retificação da cervical. Se o teu queixo for para trás, tu ficas com uma anteriorização da cabeça, com uma giroversão dos ombros, com toda a capacidade, tudo. O que vai mudar uma cadeia, não é? É uma cadeia gigante. E o que é que nós observamos, por exemplo? As pessoas andam com os pés para fora para ganhar mais equilíbrio. As crianças, por exemplo, que têm esta restrição, gatinham muito pouco, começam a marcha aos 11 meses. Os pais, não, é uma situação evolutiva. Não é evolutivo, é involutivo. Normal é gatinhar e depois tem que gatinhar bem para fazer o alongamento desta faixa e só depois. Então, há muitas consequências. O sono é péssimo. Sono agitado, xixis na cama. Quantos pacientes que eu tenho com 5, 6 anos a fazer xixi na cama? E o pediatra acha que vai passar. E vai. Mas tem que começar a respirar. Pois. Que, efetivamente, a respiração é vida, não é? Respiração, o ar é tudo. É o que tu fazes mais vezes no teu dia. É que não é comer. É que não é comer, não é dormir, é respirar. É respirar. E há uma ligação entre a posição dos maxilares, a cervical e a dor lombar, não é? Como é que explicas isso a um paciente que nunca ouviu falar desta temática? Como é que tu consegues explicar que aqui a coluna escapular, a coluna pélvica, aqui a parte da respiração, o tipo de respiração, se é mais diafragmática, se é uma respiração mais superior, mais inferior, como é que tu explicas isso a um paciente, vamos dizer, mais leigo, que nunca ouviu falar destes termos? Eu tenho esta sorte hoje em dia, não é? Os meus pacientes já vêm com uma grande triagem. Já vêm muito triados. Isso já vêm muito triados, não é? Os pacientes já vêm na última linha, não é? Então, se eu achar que o paciente não consegue, não está aberto para ouvir tanta informação, porque eu dou informação a mais e escrevo tudo e entrego tudo escrito, porque realmente eu tenho noção... mensagens por WhatsApp. Porque eu realmente tenho noção que eu falo temáticas que o paciente de todo estava à espera, porque às vezes vai com uma disfunção temporomandibular, mas, por exemplo, tenho 2 casos severos, um de um rapaz de 17 anos que é jogador de futebol federado, que perdeu a marcha depois de pôr um alinhador, não é? Portanto, está condicionado à marcha hoje em dia e foi encaminhado por um hospital público para a minha consulta, precisamente porque tem uma alteração pélvica. Portanto... Pois essa parte do movimento da perna está restringido, portanto não pode fazer sequer o desporto escolar hoje em dia, portanto imaginem. E era federado. Federado, portanto a coisa é gravíssima, não é? Porque é o sonho da vida de uma pessoa e depois de repente colocam um aparelho, tracionam de tal maneira que o ponto de oclusão faz com que a articulação apanhe um gatilho nas cadeias musculares e vai descer. Pois, porque nós temos uma oclusão fisiológica, uma oclusão que pode ser disfuncional, não é? E depois mas estás adaptada patológica. Mas estás adaptada àquilo, não é? E depois então tem que ser uma terapêutica, tem que se fazer um reposicionamento aí, não é? A ortopedia funcional dos maxilares diz sempre mudança de postura terapêutica. Nós temos sempre que fazer uma mudança de postura terapêutica. Contudo, nós temos que saber que essa mudança, nós temos que trabalhar as cadeias musculares, não é? Portanto, não é a dentista que vai trabalhar as cadeias musculares, um fisioterapeuta, um osteopata, depende da pessoa que tens na tua equipa, mas a pessoa que tens na tua equipa também tem que falar saber... a mesma língua, não é? Tem que falar a mesma língua. Tens que ter um bom médico, não é? Porquê? Porque se houver uma inflamação latente, não vai correr bem.
Pois. Não E vai essa correr questão da bem. inflamação nós sabemos de trás para a frente, não é? Que a inflamação, Não é? a mesma inflamação que pode existir num tecido, num músculo, também pode existir na boca, portanto, como a Porque está lá gengivite, músculos, é isso que eu estou e a que dizer, não vai penses fazer do com pescoço que... para baixo. Não penses, Exatamente. desculpa estar a Exato. interromper, mas é que Não, não mas penses é... do pescoço para baixo. Toda a gente treina do pescoço para baixo, ninguém treina do pescoço para cima. E a inflamação é brutal, como as cáries dentárias. Não é? Ai, meu filho não consome açúcares e tem cáries. Ou o meu filho, não... Ele escova muito bem, mas tem gengivite. É, Ai, não, sempre que escovo sangro. Pois, não vamos ter pode, que não é pensar. normal sangrar. Eu até digo, não é normal sangrar dos ouvidos, não é normal sangrar do nariz Do nem nariz. dos olhos. Portanto, não é normal sangrar da gengiva. Não é? E sabemos gravíssimo. pela corrente sanguínea essa inflamação, não é? As mesmas Está lá. interleucinas inflamatórias são as mesmas, não é? E o corpo vai estar a querer remodelar ali aquela inflamação e não temos está que a tratar. remodelar noutro sítio. É tão estranho, não é? Conseguirem dissociar e parece que a boca foi colocada E ali. numa gaveta à parte. Sim, à partecíssima, não é? E por isso nós vamos ter que pensar, ou eu tenho um paciente adulto com uma dor lombar também, que só se tornou visível quando eu expliquei. Eu disse, olha, mas está a ver, e depois é assim, com exames radiográficos nós conseguimos explicar ao paciente, olha, o seu maxilar devia estar aqui, portanto consegue ver aqui na teleradiografia de perfil, dá perfeitamente para explicar ao paciente, a sua coluna devia estar assim, a cabeça está com este peso, aqui vai dar esta cascata, e esta cascata não vai funcionar. Não vai funcionar, e por isso está com a dor lombar. Eu, realmente, se eu pensar bem, foi quando pus, ou quando tirei, ou quando puseram uma goteira. Porquê? Porque fizeram uma goteira para bloquear um sintoma, que provavelmente era o bruxismo, não é? Exato. Que era um sinal de alerta, que era o teu corpo a pedir ajuda, e tentaram tapar a boca, claramente, não é? Tentaram calar aquele sintoma, não podem. Exatamente. E realmente ainda há muito a tendência a olhar para o bruxismo como uma patologia Isolada, não é? isolada também, não é? Portanto, sem olhar para o resto do corpo, sem olhar para as cadeias musculoesqueléticas, sem olhar para os olhos, para os pés. Quando andávamos na faculdade era dar desparasitante, não era? Às crianças dava-se desparasitante e aos adultos punham-se umas goteiras. E eram inferiores e agora são superiores e depois vai mudando para aqui, vai mudando para ali, umas é anteriores, outras é posteriores. E realmente somos seres livres e temos que ter a liberdade de estar livres, não é? E se o dente for posicionado num sítio errado, vai responder mais tarde. E pode ser uma dor lombar, pode ser uma cefaleia occipital, pode ser... podem ser enxaquecas, podem ser dos joelhos, zumbidos. Assim, os zumbidos e as questões dos ouvidos também são muito pertinentes, porque todos os dias me aparecem pacientes em que eu faço o tratamento. Eu tenho uma paciente muito engraçada, quase 70 anos, que me dizia assim, eu vim cá porque na aula de yoga fiquei com o maxilar preso. O que eu estou a achar imensa graça é que o zumbido, que eu já achava que era uma companhia porque ninguém me tirava, desapareceu. E eu acho engraçado criar esta empatia com os pacientes que, de repente, na altura em que tu referes, e estavas a perguntar por como é que eu... Às vezes tu referes, mas o paciente não está apto para ouvir aquilo. Então, nem sequer processa a informação. Identificar, e depois, exato. passado 2 anos, no final do tratamento, já me consegue dizer assim, olha, mas realmente tinha razão, o zumbido nos ouvidos desapareceu. Porquê? Trigêmeo, vago, são todos os pares cranianos que nós trabalhamos todos os dias, não é? O olfativo, os oculares, tudo junto, não é? Os 12 pares cranianos estão todos aqui, que depois têm uma repercussão no resto do corpo e que muitas vezes não são olhados com o devido valor. Portanto, e no sono? Que papel tem a boca, a língua e a respiração na qualidade do sono? Então... Ficava aqui o resto da tarde a falar. Ficaríamos aqui o resto da tarde a falar. O que é que eu te posso dizer em relação ao sono? A maior parte das doenças do sono, que não as centrais, não é? São obstrutivas. São obstrutivas do quê? Da respiração. Então, se nós tivermos uma boa automatização da respiração, com uma boa cavidade oral, com ampla, para que a língua esteja bem arrumada e os dentes estejam bem encaixados, ou seja, que a oclusão seja perfeita, quando nós dormimos, a boca estará fechada, porque a língua vai estar acoplada ao palato e não cai. Porque quando nós nos deitamos, se a língua cai, vai colapsar as vias aéreas e então vai ser obstrutiva. Mas é umas vias aéreas altas, estão obstrução alta. Então é porque durante o dia
não respirou suficientemente bem pelo nariz e os cornetes hipertrofiaram, ou as adenoides hipertrofiaram, porque repara nisto, amígdalas, adenoides, todo o anel de Waldeyer só tem uma hipertrofia se não for usado. Se estiver a responder a algum ataque, não é? Se estiver a responder a algum ataque, o Dr. Buteyko dizia isto muito bem, se nós ficamos de saúde quando não temos nenhum ataque infeccioso ou fúngico, não é? Ele dizia assim, dentes com necrose são para tirar, não é? Unhas com fungos são para tratar, porque nunca vais conseguir respirar bem se o teu corpo estiver a tentar responder a outras. Eu digo isto aos meus pacientes todos, só consegues travar uma batalha de cada vez. Exato. Trava bem para passares para a próxima. Exatamente, sem dúvida. Olha, Rita, e que tipos de queixas chegam ao teu consultório que à primeira vista não parecem ter nada a ver com a boca, mas depois vamos perceber que tudo começa na boca, não é? Como disse, muitos dos meus pacientes já vêm com uma triagem fabulosa, não é? Portanto, os médicos de família, hoje em dia já há um ou outro pediatra mais atento, o que é bom, porque há pediatras que ainda estão muito, muito desatentos e isso é triste, não é? Perpetuar o problema do paciente por achar que ele passa com a idade, mas os médicos de família, esta nova geração, são muito, muito mais cuidadosos. Pediatras, todos estes pacientes que chegam a mim já vêm com essa triagem feita. Porquê? Porque muitos dos pacientes chegam, e também eu acho que chegam à tua consulta nestas condições, que é, se calhar, está quase bom. Não é tipo, eu já não sei para onde é que hei de ir, está tudo quase bom, mas só por descargo de consciência vamos lá ver se é verdade ou não. Veja lá se me consegue adivinhar o que é que eu tenho. Portanto, ou de qual é a origem do meu problema. Por isso, os pacientes vão com uma saturação de consultas, não é? Por exemplo, eu tenho uma paciente que foi o 8º ortodontista que lhe disse para ir à minha consulta. Uau. O 8º ortodontista, porque todos diziam que era para extração, todos diziam que era para cirurgia maxilofacial, todos diziam que não havia nada a fazer. O maxilofacial disse, o seu problema é só metade da cara, eu posso fazer a cirurgia e depois só não sei o que é de fazer aos músculos e à pele que sobra. Uau. O que acontece? O que acontece com bastante frequência, muito mais frequência do que aquilo que era expectável, até porque o paciente está numa situação muito vulnerável. E nós temos que perceber o que é que está ali a acontecer. Não podemos largar bombas em cima do paciente, não é? E então, estas questões, eu acho que todos os meus pacientes já sabem que eu consigo fazer alguma coisa, nem que seja pela respiração, ou pela melhoria da imunidade, ou para que consigamos dormir todos bem e saudáveis. O sono é efetivamente fundamental, é a base de tudo e não é por acaso que é um dos pilares da medicina integrativa, não é? Claramente. O sono, a água, e nós temos aqui os nossos parceiros da Água Voa e de facto que são aqui pilares, não é? A alimentação, portanto, a nutrição é super importante, o exercício físico, quando também bem direcionado, senão também pode ser oxidante. Claro, não é? é como a alimentação saudável. Eu digo sempre para os meus pacientes optarem primeiro por alimentos, e já o Dr. Buteyko diria o mesmo, naturais, sazonais e não processados, não é? E as pessoas esquecem-se do que é o não processado. Hoje em dia é muito difícil porque temos tanta oferta, não é? E às vezes as letrinhas são muito pequeninas, mas é descascar mais e desembalar menos, não é? Isso já é um excelente princípio. Sem dúvida. E depois temos também aqui a parte da suplementação, que pode ser um tema também depois interessante em alguns pacientes mais atentos também. É fundamental. É fundamental. E nós conseguimos, e eu sei que tu consegues também, muitas vezes há pacientes que nós conseguimos suplementar ou propor alguma suplementação baseada nas análises que muitas vezes são tão inconclusivas, dado, não pedem uma homocysteína, ou não pedem uma vitamina D, mas pronto, ou pedem um colesterol total, básicas, pedem um colesterol total e não pedem um HDL,
não faz sentido. Ou pedem colesterol total e não pedem uns triglicéridos. Há questões destas que nós achamos assim, bolas. Também gostava mais de pôr só mais uma cruzinha aqui nos triglicéridos. Pedem só um TSH e pronto. E está bom, não é? E está bom, T3, T4 não servem para nada. T3 reverso, nada. Nada. E quando eu olho para estes pacientes, por exemplo, a semana passada estavam com um paciente e eu perguntei, mas está tudo bem? Está. A pediatra ficou melindrada da doutora ter aconselhado a fazer o ferro, mas diz que não passa ferro sem análises, portanto, fazer uma colheita sanguínea numa criança com 1 ano. E eu perguntei, correu bem? Sim, correu lindamente. E assim, então o que é que a doutora prescreveu? Exatamente o mesmo ferro que a doutora Rita prescreveu, exatamente na mesma dose que a doutora Rita prescreveu. Portanto, é assim, nós já estamos aqui há tantos anos que muitas vezes as doses são quase homeopáticas e já fazem toda a diferença, não é? Não é para medicar. Há uns tempos uma aluna minha perguntava-me, não tem medo de prescrever vitamina D? E eu digo assim, e quando faz uma extração de siso não tem medo de passar um antibiótico, um corticoide, um anti-inflamatório e não pensa nisso? E não tem medo de passar um aerossol, um spray nasal, um corticoide tópico nasal? E eu digo assim, quando passa um corticoide para um siso, passa de quanto? 30 miligramas. Eu disse, exato. E não tem medo. E ela disse assim, não, foi o que me ensinaram na faculdade. Eu disse, pois, na minha faculdade, quando eu andava, eu lembro-me, se nós tivéssemos um dente perto do seio maxilar, nós podíamos dar um corticoide, porque o paciente não se poderia assoar nessa altura. Eu não faço cirurgias hoje em dia, mas temos que balancear muito. Há mínimos. Não é? Há mínimos. Temos que balancear mesmo os prós e os contras. Por acaso agora, lembrei-me de uma paciente, uma menina de 8 anos, que foi à minha consulta o ano passado. A mãe já tinha ido a vários dentistas e o pediatra era de um hospital e a mãe tinha bastante confiança nesse pediatra, mas foi à minha consulta porque a menina tinha hipomineralização do esmalte, HMI, e a mãe não percebia porquê. Pronto. E eu estive a ver a menina, percebi que a menina bebia Coca-Cola. E eu pensei assim, mas como assim? Porque a mãe vinha também de uma nutricionista conhecida, minha conhecida, e que ela também já frequentava essa nutricionista, e eu pensei que essa parte estava resolvida. Ou seja, estava bem assente. Pois não podemos, mais uma vez, não podemos tomar por concluída aí o assunto. Portanto, eu repito muita coisa, muitas vezes na minha consulta, mas naquela primeira consulta calhou, eu já nem sei a que propósito, falei por causa da erosão dentária, que a Coca-Cola provoca erosão e outros refrigerantes que têm gás, etc. Quando eu percebi que havia Coca-Cola em casa, eu disse, pois, na minha casa não se bebe Coca-Cola porque não há. Portanto, a criança só vai beber Coca-Cola se existir Coca-Cola em casa, se os pais comprarem, porque ela não tem dinheirinho para ir às compras. Não roubando, alguém não compra. Vai ali no instantinho ao hipermercado comprar Coca-Cola. Portanto, começou logo ali. Depois eu utilizo o método GBT, portanto faço sempre a técnicazinha do biofilme, não é? Para ver o índice de placa, e percebemos que a escovagem era precária. Expliquei à mãe que as cáries aumentam e quando não há um esmalte que seja eficaz, a probabilidade de haver uma cárie, de se instalar uma cárie, é maior. E depois, para além de tudo isso, eu pedi análises. E a mãe disse, é que eu já fui à nutricionista, já fui ao pediatra, agora venho aqui à dentista, mas ela anda numa outra dentista, mas encaminharam-me aqui para si. Eu disse, ok, tudo bem, mas para mim faz-me sentido, porque a menina tinha olhos fundos, encurvados, portanto, havia ali uma série... Um padrão. Quando a mãe me enviou as análises por e-mail, a menina estava com uma anemia. Gigante. Pronto. Mas o pediatra também estava entusiasmado com a ida à minha consulta para perceber efetivamente qual era o problema da menina. Claro, mas já não podia ter tido essa ideia, não é? Uma mãe anémica, uma mãe que tem uma anemia na gravidez, o bebê provavelmente também terá transportado essa anemia, porque viveu sempre naquele padrão. E nós somos de hábitos, não é? Portanto, um bebê que cresce numa barriga de uma mãe que tem o que acontece hoje em dia, e tu sabes melhor que eu, ou tão bem como eu, não sei já... Quando nós acabámos a faculdade, os 220 era o colesterol alto, não é? Agora é 190. Portanto, os valores da anemia também, os valores que nos dizem nas análises são valores para pessoas doentes, e nós não queremos pessoas doentes, nós queremos pessoas saudáveis. Daí otimizarmos valores.
não é? E não nos Precisamente, basearmos no, não é? no Quando eu básico vejo dos básicos. uma adolescente com 15 anos com 13,9 de vitamina D, ou quando eu vejo Meu Deus. um adolescente com 10 de vitamina D e o médico avisa que ele está muito tempo ao computador, tem que ir mais tempo para a rua, eu digo sempre isto, não é? Se tu tiveres 1 euro, tu não vais conseguir fazer investimentos económicos nenhuns, tão pouco vais conseguir sequer comprar a tua comida, vais ter que andar a comer em casa da tua mãe. Se tiveres 1 euro na conta, vais comer a casa da tua mãe. Claro. Não consegues investir. Portanto, primeiro vamos ganhar fundos de maneio e depois a seguir podes comer e distribuir e investir e fazer o que Certo. queres. E a vitamina D e os outros valores são os mesmos. Primeiro temos que tê-los em condições para o nosso corpo conseguir metabolizá-los, produzir. E ainda há muito esta falha nos profissionais de saúde. Eu posso dizer que eu faço cirurgias de implantes e isto foi uma situação que aconteceu o ano passado, pedi vitamina D, portanto tenho a minha Normal, listinha de claro. análise e a minha paciente tinha uma vitamina D de 7. E eu disse, não vamos fazer cirurgia. Ah, Claro. doutora, como não? Fica com o E implante eu, na mão e a culpa é faça-me, por tua. favor, também um exame de densitometria óssea. Claro. Tal, osteopenia, portanto tinha ali uma série de coisas, entretanto foi ao seu médico de família que concordou com aquilo que eu disse e ajustamos as dosagens e tem estado a fazer suplementação desde então. Mas na realidade se calhar a vitamina Mas D foi um e o bom médico de magnésio... família, não é? Exato, porque A menina com aceitou... 13,9 de vitamina D, o médico de família ou o otorrino na altura desvalorizou e a pediatra aconselhou 2 gotas de Vigantol. Oh meu Deus. Não é? Porque assim, não é entrar em sobredosagem, não é? Sim, mas, por claro exemplo, que não. uma paciente que tinha uma disfunção temporomandibular e uma hipermobilidade gigante, não é? Portanto, aquelas que os cotovelos vão todos para todos os lados e têm essas questões musculares, há pouco tempo estava a conversar com a pediatra e é assim, a pediatra não nota nada, a médica de família desvalorizou, a menina fez uma fratura dos ossos púbicos a andar de bicicleta, não é? Meu Deus. Então, porque a vitamina D era gravíssima. Então, a ortopedista, que eu adoro e com quem eu trabalho imenso, a ortopedista disse logo, ok, é para fazer vitamina D e muitos dos meus pacientes com alterações, por exemplo, escolioses, vão à ortopedia e a ortopedia já suplementa à grande e é uma ortopedista dita da velha guarda, não é? Uma ortopedista Mas que dita da tem- velha guarda, não é? Portanto, Mas que tem uma visão uma visão fantástica. fantástica. Uma sem visão dúvida. fantástica, não é? Porquê? Porque ela diz que escolioses não são tratadas com coletes de Boston. Escolioses são tratadas pela boca, oclusão, pilates e reforço muscular à séria. Acabou. Porquê? Porque as crianças estão em formação. Exatamente. E sem os dúvida. músculos é que sustentam os ossos e os ossos crescem por estiramento muscular. E sem dúvida que este trabalho multidisciplinar tem que existir, não é? Porque eu às vezes não me sinto 100% confortável a passar suplementação, no sentido em que, como médica dentista, ainda temos um bocadinho, ainda há alguns preconceitos, não é? De nós passarmos uma suplementação. Eu faço muitas vezes o pedido ao médico de família, ao médico que acompanha, ou então encaminho para as colegas que também falam a mesma linguagem que eu e vamos juntas acompanhando esses pacientes, porque ainda há algumas pessoas que têm esse estigma de que a suplementação pronto, só que não devem suplementar e que depois vem o marido e diz, ai, tu suplementas tantos medicamentos quanto a minha mãe que já tem 90 anos, pareces uma velhinha cheia de comprimidos a tomar 6, 7, 10 suplementos. O que é que eu digo a isso? Não querendo cortar o teu raciocínio, eu digo, eu só estou a pôr no seu dia-a-dia o que a alimentação que está a fazer não está a dar. Os nutrientes que lhe estão a faltar no prato estão aqui. Hoje em dia, esteticistas, PTs em ginásio, suplementam. Suplementam com ômega 3, com creatina. As esteticistas prescrevem zinco, prescrevem selênio para as unhas, cabelo. Unhas, cabelos, acnes. Se os pacientes estão disponíveis para aceitar,
Então nós temos que saber explicar porque é que nós, médicos dentistas, também podemos suplementar, até porque se nós podemos passar um antibiótico e podemos Não passar é? um corticoide, Porquê porquê que que não? estão a criticar uma suplementação que muitas vezes nós fazemos em sempre. Muitas vezes, não, eu faço sempre com margens seguras, não? Eu não sou nenhum Cícero Coimbra para estar aqui a atirar-me para fora de pé. Não, eu também, muitas vezes, os pacientes, porque o subsistema de saúde não comparticipa, não querem fazer análises mais caras, não é? Ou, mesmo às vezes são valores sanguíneos que a ADSE ou outra entidade não comparticipa e os pacientes pedem-me, doutora, preciso mesmo de fazer esta análise e eu encaminho para o médico de família e peço autorização se o médico de família consegue prescrever e às vezes o Plano Nacional de Saúde também não consegue prescrever, embora hoje em dia nós consigamos, e vamos ter que deixar de ter esse medo, não é? Se a esteticista e o PT está a dar, médico dentista também poderá fazê-lo. Também, até porque conseguimos comprar por venda livre. Não é? No supermercado, no supermercado, não é? no hipermercado, das grandes superfícies, claro, não é? Claro. Como é que é possível fazer isso? Embora eu não ache esses tão interessantes devido à biodisponibilidade, claro. não é? Não é porque os pacientes, muitas vezes eu prescrevo específicos, não é? Sim, ou manipulados também. Sim, com essa especificidade, ou de venda, que são todos de venda livre, ou os manipulados, porque a biodisponibilidade não é a mesma e a dosagem não é. Mas também já me aconteceu passar para um paciente e na farmácia dizerem assim, olha, que isto não é para a idade do seu filho. Pois. Viste as análises? Também já tive. Não viste as análises. Viste a condição clínica? Não. Não. Então não comentes, não é? Por isso é que temos de trabalhar também com farmácias alinhadas com o nosso propósito. Muito. E tu sentes que a medicina dentária em Portugal está a mudar nesta direção mais funcional ou ainda é uma minoria a trabalhar assim? O que é que tu sentes? Eu sei que tu trabalhas em várias clínicas, inclusivamente há pouco falaste dos Açores, portanto trabalhas em Torres Vedras, trabalhas aqui em Lisboa. Se calhar ainda vais pensar em fazer uma perninha aqui na Margem Sul para o pé de mim. Mas o que é que tu sentes em relação à Quando os dias se esticarem. Quando os dias se esticarem. Quando os dias se esticarem, porque hoje em dia já tenho realmente, e estou muito grata, não é? Hoje em dia tenho esta questão de saber que as pessoas confiam mesmo em mim, não é? Porque as pessoas vêm de todo o país para as consultas. O ponto mais alto, o ponto mais a norte é a Marinha Grande e atendo pacientes de Guimarães, de Castelo Branco, de vários pontos do país. O ponto mais a sul é Lisboa, desculpa, é Lisboa, mas atendo pacientes que vêm das Minas de Aljustrel, não é? do Alentejo. Mas depois também tenho alguns colegas de referência que me vão apoiando nas consultas, não na consulta fundamental, que muitas vezes também dou o apoio online de pacientes que vivem no estrangeiro, mas acho que não. Acho que somos uma minoria gigante, uma minoria que está a tentar crescer, gigante na força, percebes? Mas que muitos dos colegas ainda pensam porque é que não trata só a cárie, não é? Porque é que alinha. Faz um alinhamento dentário. Porque é que estás a dar ao trabalho disso? Isso vai dar uma trabalheira e não é assim. As coisas não são assim. Ou como alguns colegas que às vezes gostam de comentar as coisas nas redes sociais, não é? E dizer assim, olha que as coisas não são assim. Olha que se calhar são. Ou há uns tempos estava numa discussão com um colega que é professor universitário e eu não sou professora universitária. Eu tenho muitas pós-graduações, se calhar até tenho pós-graduações a mais, porque eu cada vez que não estou satisfeita com uma questão, eu vou ao fundo, estudar mais, não é? Claro. E não tenho ligação a nenhuma universidade, portanto, tenho a minha isenção, o meu descanso nesta pesquisa, porque eu posso ir estar aos Estados Unidos, ao Brasil, onde quer que eu vá, tenho esta liberdade. E hoje em dia, eu penso que quando os colegas... há um tempo, este colega dizia-me, porque eu nunca encontrei nenhum estudo que me dissesse isso. E eu disse, olha, peço imensas desculpas, mas se procurar, hoje em dia consegue encontrar os estudos para o sim e para o não. Em todas as áreas. Tudo, sim. Em todas as áreas. Eu mandei-lhe uma pasta com cerca de 500 artigos, na qual eu me baseei, da Cochrane, da PubMed, que eu tinha lá no meu computador, na minha cloud, não é? E eu pensei, eu acho que é o suficiente, porque o único artigo que me referia, por exemplo, em relação à fração e os vetores, não é? Que ele achava que era tudo periodontologia, eu disse-lhe que era dos vetores, das forças. Claro. E ele respondeu-me que não, que o artigo de 1989, pena nossa,
que o senhor não tinha nascido em 1989, mas eu já. Mas eu Pá, já. essa Embora eu não conversa. me dedicasse à medicina dentária, eu já queria ser dentista na altura. E o que é que acontece? Nós temos artigos científicos brutais, com análises brutais, fabulosas, que nós formos ler, tem verdade nisso. Não é como aqueles que Meu dizem que a técnico carne de vermelha é prótese. cancerígena e tu vais ver que se foram hambúrgueres americanos, estás a perceber? Ou como a soja. Eu fico doida quando as pessoas não olham, só olham para o abstrato e para a conclusão. Não é Exato. suficiente para mim. Não, não é suficiente. Infelizmente, nós já passamos essa, Essa linha. essa linha. Linha Eu assim. estava a dizer, por exemplo, em relação aos casos de perfuração, que há dias fui ter com o meu técnico de prótese, que eu gosto de ir ao laboratório para discutirmos casos. Claro. Eu gosto de ir. E eu dizia assim, bem, esta coroa aqui, ali, e ele, pá, esta senhora tem uma perfuração grande, ela deve ter bruxismo, de certeza, não sei o quê, porque os cristais, pá, explica. E eu, oh, Manel, precisamente isso. Vamos ter que, no final, depois ver a questão oclusal, a parte neuro-oclusal, Claro. e alinhar toda a senhora, mas neste momento estou aqui a fazer uma reabilitação, uma situação mais específica de um dente que precisava de uma prótese fixa. E então, o que é que te motivou a criar este instituto de formação para outros profissionais, não é? Porque, na realidade, tu ensinas outros profissionais aquilo que tu tens vindo a aprender, aquilo. Portanto, tudo isto que tu tens estado a aprender, tu agora também ensinas e daí tens o Instituto Respirar. Na realidade, o Instituto também começou para ensinar a população. As primeiras formações que eu fiz foi em escolas, nos centros de saúde, mais direcionada à população. Há menos tempo, registrei também o método MOR para ensinar os profissionais de saúde. Há 10 anos esta parte tenho ensinado os colegas a respirar, não de uma forma básica, mas nesta parte da motricidade, e por isso fazia sentido evoluir para criar um método com uma marca registada, Claro. que eu ensino online, portanto não é só em Portugal, mas comecei por fazer acordos com colégios, com câmaras municipais também, nesta questão da formação da população, não é? Porque é tão fundamental. Tens de trazer a literacia assim É, para o público. porque há Acho sempre que esta restrição, as pessoas estão habituadas ao protocolo. sim. Exato. As pessoas estão, e os profissionais de saúde são os piores. E um pai informado, uma mãe informada vale milhões. Eu digo sempre, quando uma mãe te diz que a criança tem um problema, acredita, porque nenhuma mãe arranja um defeito num filho se não houver lá um fumo qualquer. É verdade. Quando há sem fumo, dúvida. há fogo. Há fogo. E Então, para o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita, não é? Já que estamos em provérbios. Em provérbios. E o que é que falta então ensinar nas faculdades? O que é que tu achas que Esta questão poderia integrativa, ser? não é? Esta questão integrativa. Não pensar que a dentistria é uma restauração, que a cirurgia é uma exodontia ou um implante. Não falar, por exemplo, eu às vezes falo com os colegas na brincadeira, eu pergunto, então qual é a tua área? Eles dizem reabilitação. Eu disse, olha, a minha também. A minha também, eu não ponho uma única coroa, mas a minha é reabilitação também. E não vamos achar que reabilitação é a colocação de facetas e coroas e implantes e próteses. Isso não é uma reabilitação pura, isso é apenas uma resolução daquele problema. A reabilitação passa por um todo e o paciente tem que ser avaliado como aquela pessoa que é. Porque um paciente que não consegue mastigar bem, que não consegue deglutir, que não consegue respirar, não é? Não interessa se ele está com cáries ou não. Interessa é o que é que ele vai fazer a seguir a tu tratares daquela cárie. Olha, e uma pessoa que ouviu este episódio e se reconheceu em tudo o que nós dissemos, qual é o primeiro passo concreto que pode dar amanhã? Primeiro passo, compreender-se, ouvir-se, olhar para si e não achar que é só respiração, ou não achar que é só mastigação, ou não achar que é assim porque é da idade, porque o pai era assim, porque a mãe era assim. Vamos olhar para a pessoa, e isto acontece muito, por exemplo, nos miúdos que eu tenho que foram adotados. Cada vez são mais parecidos com os pais adotivos, não é? E eu penso aqui, então não é a genética, são os hábitos que te fazem assim. E então a minha questão é, se estão a ouvir este episódio, tomem atenção à forma como respiram quando estão à frente do computador. Tomem atenção se põem os 2 pés assentes no chão quando estão nas vossas refeições.
tomem atenção se os lábios estão selados durante o processo mastigatório, se é rápido, se é lento. Há aqui muitas questões que as pessoas não mastigam ou por dor, ou por desconforto, ou por falta de hábito. Vamos olhar primeiro para os pormenores da nossa casa, para depois poder sair à rua e compreender o que está a acontecer. E levar um bocadinho o estado de consciência do corpo, não é? Que é o mais importante. A minha era só da cabeça, porque eu acho que o corpo já toda a gente sabe, as pernas, a barriga, os braços estão assim. Não, mas a minha barriga está assim, se eu fizesse não sei o quê, as pernas estão assadas. As pessoas têm muito mais consciência e do rosto não têm. A maior parte dos meus pacientes considera-se um respirador nasal e não é. Ok. E para quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, o Método MOR ou o Instituto Respirar, onde é que te podem encontrar? Bem, onde tenho mais movimentação, claramente é no Instagram, rita.sousatavares, mas tenho um site onde está tudo explicado, tenho que se chama irespirar.com, i de instituto, não é? Portanto, irespirar.com. E tenho a minha página no LinkedIn, que eu tento que seja mais animada a do Instagram, porque dá mais acesso a todas as pessoas e eu estou mais preocupada em educar as pessoas para terem uma boa postura. E, claro, dia 20 de junho, em Torres Vedras, nas Jornadas Funcionais, espero por todos que este ano o tema calhou mesmo na MUS, parecidíssimo com o nome do teu livro, que a saúde integrativa começa na boca, e vamos ter fisioterapeutas, PTs, nutricionistas, pediatras, várias áreas de profissionais de saúde, todos a trabalhar para este meio, e o final do dia é um debate de titãs, porque são os meus reis da cirurgia dos freios, que é o Grande Espinto, a Joana Frois e a Mariana Gomes, que vão falar entre tesoura e laser o que é para nós equipa, a libertação do freio. Não é um corte, não é um pique, existe toda uma preparação da inflamação do paciente, todos os pormenores são tomados em conta para que tenhamos o sucesso que têm tido nestas cirurgias. Parabéns, Rita, estou mesmo muito, muito feliz com o teu percurso e acho que conseguimos ajudar muitas pessoas, muitas vidas, não é? E cuidar muitas pessoas, cuidar cada vez melhor das pessoas. Olha, e eu por teres vindo e por teres aceito o convite, claro, mas também tenho aqui uma pequena prendinha para ti. É uma garrafa da Voa, são nossos parceiros, para não te esqueceres de te hidratar. Eu também tenho. Já tenho igual, vou ficar com uma na clínica e outra no carro. Fazes muito bem. Aqui o meu livro, para teres na tua cabeceira, para ires lendo. Falta o autógrafo e Iola. Mas eu já faço essa parte. E depois tens aqui também uma pasta, uma Oxy, que é uma pasta com ozonizada, uma pasta dentífrica, sem flúor, portanto, fabulosa. Com ozono, para qualquer idade, carbonato de cálcio, com extrato de propólis, portanto, que é uma pasta fantástica. Para todos. Para todos, para a família toda. Lá em casa usamos todos a pasta com ozono. E olha, Rita, fiquei mesmo muito, muito feliz e estou muito agradecida por teres participado neste episódio. Portanto, quem nos quiser seguir para mais temas como este, não é? Pela Boca Nasce a Saúde, acompanhem-nos nas nossas redes sociais, a doutora Rita Sousa Tavares, o meu Iola Figueiredo. Agradeço muito a vossa atenção e até um próximo episódio. Até já! O podcast que está a ouvir é uma parceria com Clínica Doutora Iola Figueiredo, Editora Leia, 2M Pharma, Água Voa, Montelhano Proclínica Group Company e Dona Carlota Bijutaria e Acessórios.